Estudo de Gênesis, capítulos 18 e 19. A partir do verso 1 é dito que era dia e apareceram para Abraão 3 homens, que na verdade veremos logo em seguida que eram 3 anjos. E Abraão os acolheu em sua tenda e preparou uma refeição para eles. Na verdade, não é dito que esses anjos entraram em sua tenda, mas que ficaram repousados embaixo de uma árvore. E que Abraão, no verso 6, se apressou em ir até Sara na tenda para que ela fizesse bolos. E é dito no verso 8 que eles comeram. Perguntaram-lhe: onde está Sara, sua esposa? Ele respondeu: ali na tenda. E um deles continuou: certamente retornarei a você no ano que vem, nesta época, e Sara, sua esposa, já terá um filho. Sara estava escutando a entrada da tenda que estava atrás do homem. Abraão e Sara já eram de idade bem avançada. E no verso 12 é dito que Sara riu disso que o anjo havia falado. O anjo disse então a Abraão: por que Sara riu e disse: será que eu realmente terei um filho, embora esteja velha? Há alguma coisa que seja extraordinária demais para Deus? Retornarei a você no ano que vem, no tempo determinado, e Sara já terá um filho. No verso 15, mas Sara negou, dizendo: eu não ri, pois tinha medo. Então ele disse: você riu, sim. No verso 16, os anjos começam a se apartar da tenda, do local onde eles estavam, para ir embora, e Abraão os acompanha. A identidade desses anjos é um tanto dúbia e desconhecida. Porém, a um dos anjos assume-se que seja o próprio Jesus Cristo. No verso 20, um dos anjos começa a falar com Abraão sobre a cidade de Sodoma e também da cidade de Gomorra. Ele diz: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Ou seja, esse clamor eram orações. E no verso 21 ele diz: descerei para ver se de fato eles estão agindo de acordo com o clamor que chegou a mim. E se não for assim, ficarei sabendo disso. E no verso 22 é dito que 2 dos 3 homens, que eram anjos, foram em direção a Sodoma. E um anjo ficou conversando com Abraão. E a partir do verso 23, Abraão começa a indagar se eles destruiriam também o justo com o ímpio. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? E então o anjo diz: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E Abraão continuou indagando e baixando essa quantidade para 45, 40, 30, 20, 10. E depois que Abraão perguntou sobre os 10, no verso 32, é dito que o anjo foi embora, no verso 33, e assim finaliza o capítulo 18. Agora no capítulo 19, os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer,
e Ló estava sentado no portão de Sodoma. Quando os viu, Ló se levantou e foi ao encontro deles, e se curvou com o rosto por terra. Vemos aqui que de alguma maneira Ló sabia que aqueles homens eram importantes, e é dito também que Ló estava sentado no portão de Sodoma. E o que isso significa? Apenas as pessoas importantes da cidade se sentavam junto ao portão. Vemos assim que Ló era uma pessoa conhecida, uma pessoa pública, de autoridade naquela cidade, mesmo sendo um estrangeiro. Pois, como vimos em capítulos anteriores, Ló antes morava com seu tio Abraão e decidiu se mudar para Sodoma, porque em Sodoma havia uma grande vegetação, e isso foi bom, já que Ló possuía muito gado. No verso 2, Ló os convida para sua casa, e eles dizem não. Nós passaremos a noite na praça. Mas ele insistiu tanto que eles foram com ele para sua casa. Preparou-lhes então um banquete e assou pães sem fermento, e eles comeram. Antes de eles poderem se deitar para dormir, os homens da cidade, os homens de Sodoma, desde o rapaz até o velho, todos eles cercaram a casa numa só voz. Chamavam Ló e lhe diziam: onde estão os homens que vieram a você esta noite? Traga-os para fora a nós, para que tenhamos relações com eles. Em algumas traduções está para que os conheçamos. O sentido aqui é de ter relação sexual. Então Ló saiu para falar com eles na entrada da casa e fechou a porta atrás de si. Ele disse: por favor, meus irmãos, não façam essa perversidade. E no verso 8, Ló, no calor do momento, acaba até oferecendo as suas 2 filhas, que eram virgens, para que aqueles homens não fizessem nada com aqueles 2 anjos que estavam na casa de Ló. E no verso 9, até o povo, que era muito mau, não gostou da conversa de Ló, de ele querer dar as suas próprias filhas, e é dito que eles disseram: agora vamos fazer a você pior do que a eles. E todos eles juntos cercaram Ló e avançaram para arrombar a porta. Então aqueles 2 homens na casa estenderam a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à entrada da casa, desde o menor até o maior, de modo que eles ficaram exaustos, tentando achar a porta. Ou seja, aqueles anjos fizeram com que aqueles moradores ficassem cegos. No verso 12, os anjos pedem a Ló que ele ajunte todos de sua família, que estão espalhados pela cidade, amigos, parentes, para que fujam da cidade, pois ela será destruída. Porque no verso 13 diz: vamos destruir este lugar, porque o clamor aqui são orações, o clamor contra este povo se tornou imenso perante Deus, de modo que Deus nos enviou para destruir essa cidade. Tanto que na tradição judaica há algumas histórias que relatam as maldades de Sodoma contra estrangeiros, pois eles odiavam estrangeiros.
e também mendigos. Sodoma e Gomorra eram cidades riquíssimas. No verso 14 é dito que Ló saiu para falar com os seus genros, que no caso aqui eram os prometidos de suas filhas, de suas duas filhas, seus noivos, mas para os seus genros ele parecia estar brincando. E no verso 15, ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que estão aqui, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se. E aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e pela mão de suas duas filhas, sendo Deus misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E os anjos lhes dão ordens: não olhes para atrás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não morras. E no verso 19 é dito que Ló tinha medo de ir para o monte, por algum motivo, e pediu para que ele fugisse para uma pequena cidade lá perto. E é dito que eles foram para essa cidade pequena. E quando o sol nasceu, é dito que o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Vale ressaltar que, ao todo, foram 5 cidades que foram destruídas, e não apenas Sodoma e Gomorra. E aqui temos alguns fatos interessantes. No verso 26 é dito que a mulher de Ló olhou para trás e se converteu, se transformou numa estátua de sal. O que para alguns se torna um tanto difícil de compreender essa expressão. Hoje em dia, se formos ao local dessas cidades, Sodoma e Gomorra, veremos que só há deserto. Aquelas cidades ricas em vegetação se transformou em um deserto infértil. E confirmamos que de fato as cidades foram destruídas por enxofre e sal, já que hoje em dia, se formos lá, veremos nitidamente a quantidade expressiva de enxofre que há naquele ambiente, mesmo sem a presença de vulcões por perto, já que teoricamente há enxofre onde existem vulcões, porém naquela região não há vulcões e há uma quantidade expressiva de enxofre e muito sal. Certamente vocês verão alguns vídeos no YouTube de pessoas que foram lá e comprovaram que aquele lugar se tornou desértico e que há muito sal e enxofre. Exatamente como a Bíblia nos diz. Quanto à esposa de Ló, se ela se transformou em uma estátua ou isso é apenas uma expressão de linguagem, o que sabemos é que ela morreu. No verso 30 é dito que Ló e suas duas filhas passaram a morar na região montanhosa, em uma caverna. E a filha mais velha, provavelmente já influenciada pelos costumes da cidade em que morava, Sodoma, disse à irmã menor: nosso pai já é idoso, e já não há homem nessa terra para nos engravidar. Talvez elas pensassem que todo o planeta tinha sido destruído. Talvez. Venha, vamos dar vinho ao nosso pai e vamos nos deitar com ele. De onde elas tiraram esse vinho? Fica a pergunta. Provavelmente esse foi o motivo de Ló estar se demorando para sair de Sodoma, a ponto de os anjos terem que
pegá-los pelas mãos, porque eles ficaram demorando em suas casas, certamente juntando roupa, essas coisas, inclusive bebida alcoólica. E do verso 33 ao 35 é dito que elas embriagaram o pai e que ele não percebeu nada do que ocorreu, e que desses filhos geraram os moabitas e os amonitas, que futuramente se tornariam inimigos do povo de Israel, ou seja, da descendência de Abraão. E aqui concluímos um estudo simplificado dos capítulos 18 e 19 de Gênesis.